Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula aqui da EJA Curso Online, mais uma aula também aqui do nosso curso de português, né? A gente vai dar continuidade aqui das aulas e só para falar que hoje a gente vai falar de um tema que muita gente às vezes não gosta, mas é fundamental, tá? Então, para que você entenda essa questão da sintaxe, que muita gente às vezes foge desse assunto, e é importante a gente recordar esse tipo de coisa, porque onde o pessoal menos estuda é onde a gente tem que reforçar os estudos, né? Se a gente quer se diferenciar do restante, é aqui que a gente tem que focar, tá? Então eu vou tentar, da maneira mais calma possível, vou explicar todo o conteúdo, vou ser o mais didático possível, para que facilite o entendimento do conteúdo para a sua vida, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar da sintaxe do período composto. Bom, se situa aí na sua cabecinha, tá? A gente já tratou da morfologia e agora a gente vai falar da questão da sintaxe. Bom, então, como é que funciona essa questão da sintaxe? Primeira coisa que você tem que saber. Bom, a sintaxe, ela se divide, o período dela, ela vai se dividir em duas grandes áreas. A gente tem o período que é simples e a gente também tem o período composto, tá? Simples e composto. A partir de agora, meu querido aluno, minha querida aluna, presta atenção nas palavras que nós formos utilizar para as classificações. Elas são muito importantes para o entendimento, tá? Então, quando você tiver dúvida, olha para a palavra, vê o que ela significa. Muitas vezes elas são autoexplicativas. Então, presta atenção. Bom, a questão do período simples. Simples significa o quê? Que nós vamos ter um único núcleo. Um núcleo. Então, o que é núcleo? Calma, guarda para você. Período composto significa o quê? Composto mais do que um núcleo, tá? Então, a primeira coisa para você entender na sua cabeça. Simples, um núcleo. Composto, mais de um núcleo. Ok? Tranquilo. Vamos avançar um passo. Um de cada vez, a gente chega muito longe, tá? Olha só o exemplo do período simples. Eu gosto de português. Gosto. Um núcleo. Então, como é que a gente identifica um núcleo numa palavra, né? Muitas vezes eu ouvia, e tem muito professor que reproduz isso, que fala que o núcleo ele é a maior palavra da frase. Eu já vi muito professor falando sobre isso. Não, filho, presta atenção. O núcleo, ele é sempre o verbo da frase, tá bom? A quantidade de verbo da frase, da oração, melhor dizendo, é aquilo que a gente identifica como núcleo. Então, olha só, eu gosto de português. Você já sabe, o de é uma preposição, eu é um pronome, português é um substantivo. O que sobrou? Sobrou uma palavra que indica algo do sujeito da oração, que ele gosta. Gosto é um verbo, ok? Se é o verbo, o único verbo da oração, significa que só tem um verbo, um núcleo. Se só tem um núcleo, período simples. Beleza? Do período simples é só isso que você precisa saber. Você bate o olho e vê um verbo, tranquilo, um núcleo, período simples, entendeu? Esse caminho de trás para frente que você tem que fazer. Mais uma vez, em outro assunto que nós estamos aqui na língua portuguesa, com a primeira coisa que a gente está vendo sempre na frase, o verbo. Por isso que quase em toda aula, meu querido aluno, eu falo para você, sempre, não importa o assunto que você vai fazer aqui da língua portuguesa, primeira coisa que você tem que olhar, o verbo. Localiza o verbo, bate o olho na oração, separa o verbo, depois você vai ver o que estão perguntando, vamos ver o que você tem que fazer, tá? O verbo, ele sempre vai te ajudar. O verbo, ele sempre vai indicar caminhos aqui para você. Bom, até aí tudo bem, Heitor? E aí, vamos avançar. Ok, também temos o período composto, que eu já falei para você, que é mais de um núcleo. Olha o exemplo. Eu estudo e trabalho. Significa o quê? Olha só. Você tem dois verbos. Se tem dois verbos na oração, significa o quê? Que eu tenho mais de um núcleo. Nesse caso, 1 mais 1, 2. Olha só, 2 núcleos, ok? Significa o quê? 2 verbos, 2 núcleos.
Se tem dois núcleos, nós vamos classificar em período composto. Composto mais do que um, tá vendo? A própria palavra já traduz. Então, na sua cabeça, falou em período? Você tem que saber, ó. Período simples composto. Período simples, um verbo. Período composto, mais de um verbo. Ok? Que nós chamamos de núcleo aqui na sintaxe. Entendeu a nomeação? Beleza. Olha só que interessante agora. Bom, o período composto, que é aquele que tem mais do que um núcleo, você já sabe. Bom, ele tem duas vertentes aqui, dois caminhos. Então, na sua cabeça, você vai pensando. Período simples, período composto. Período composto divide em dois, tá? Daqui a pouco, no final, eu faço aqui uma árvore para que você guarde. Bom, a questão do período composto. Ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Meu querido, mais uma vez, preste muita bem atenção naquilo que a palavra representa. Então, por exemplo, quando eu falo subordinação, significa... O que é subordinar? Né? Um está subordinado ao outro, ou seja, um vai ter um grau de importância, um grau hierárquico sobre o outro. Então, as orações, veja, olha só, a gente está no período composto. A partir de agora, é mais de uma frase junta, tá bom? Duas frases ou mais juntas. Significa o quê? Que vai ter uma na subordinação que vai mandar. Subordinação, você às vezes não pode ser um subordinado, ou você é patrão e no seu trabalho tem alguém que você alguém está subordinado a você? Pois é a mesma coisa, significa que alguém aqui vai mandar. A gente já vai entender isso. Na coordenação, não, coordenação já não. Coordenação já parte de um princípio de uma certa igualdade. A gente já vai entender. Então, o que eu preciso saber do período composto por coordenação? Aliás, é essa a expressão, tá? Período composto por isso que eu coloquei aqui, por coordenação. Ou período composto por subordinação. São essas expressões, sabe que cada área tem a sua palavrinha, cada área que a gente estuda tem os seus temas, suas expressões mais específicas. Nesse caso, a mesma coisa, tá? Coordenação. Bom, período composto por coordenação, você tem que entender o seguinte, que elas são unidas às orações, ou seja, mais do que uma, porque é composto, unidas às orações independentes. Pus uma palavrinha aqui para te ajudar. Autônomas, tá bom? Significa o quê? Que elas, por si só, elas são... dá para entender. Olha só. Leonardo pratica esportes. Você entende isso? Tem. Que um tal de Leonardo pratica alguma coisa. Nesse caso, esportes. Só isso. E estuda filosofia. Você também entende? Pois, não entendo. Por quê? Porque ela já está completinha. Ela já tem o verbo, já tem aquilo que o verbo faz. Então, estuda o quê? Filosofia. Tá bom? Já tem, ela por si só já está completa. Significa o quê? Que elas são autônomas. Olha só. Heitor, como que eu identifico? Primeira coisa, sempre é o verbo. Heitor, de novo. Sempre pelo verbo. Olha só. Leonardo pratica esportes. Qual que é o verbo? Pratica. Marca lá. É o verbo, um núcleo. Heitor, mas se ela é composta, falta outro núcleo, senão ela ia ser simples, é verdade. Cadê o outro? Só procurar o verbo. Estuda. Olha, fica mais fácil, né? Vai direto no verbo, você já acha o núcleo, já separa. Se você tem dois núcleos, dois verbos, significa o quê? Que aqui está uma oração e aqui é outra. De cá. Como é que eu separo uma oração da outra? Para você saber. Você olha se tem uma conjunçãozinha, tá? Ou então às vezes uma vírgula, tá? Geralmente algo vai separar uma oração da outra. Geralmente aqui, tá bom? Heitor, uma dúvida muito específica. A conjunção, ela fica do lado da esquerda ou da direita na hora que eu separo? Uma pergunta que muita gente faz, e é tranquilo. Tá vendo que o sujeito já está na oração aqui? Então, por uma questão assim de igualdade, já que o sujeito está do lado da oração de cá, a gente joga a conjunção para o lado de lá, tá bom? Para ficar um pouco mais homogêneo.
Olha só, as duas frases, elas têm informações que por si só se completam e que são importantes para o seu entendimento. Numa, você entende que ele pratica esportes? Entende. Na outra, você entende que ele estuda filosofia? Entende. São duas informações que por si só se completam. Você não precisa, para saber que ele estuda filosofia, você não precisa saber da primeira oração. Para você saber que ele pratica esportes, você não precisa saber nada da segunda oração. Informações independentes, que se completam, são autônomas. Isso que é período composto por coordenação. Muito simples, muito tranquilo, não é verdade? E muito legal. É uma área muito interessante. Daqui a pouco a gente vai ver que a coordenação, ela divide em duas coisinhas, duas grandes áreas. Mas é moleza, não se preocupa, tá? A gente já vai ver isso. Foca aqui, ó. Subordinação, lembra? Uma vai estar subordinada à outra. Tutor, como é que eu faço isso? Primeira coisa que você tem que saber, que nas orações subordinadas, elas não vão estar completas. Uma das orações vai faltar ali qualquer coisa para o seu entendimento. Olha só, já vai entender, é muito simples. Eu gosto muito sempre de colocar o exemplo, para a gente ficar mais fácil. Olha só, quando o Paulo entrou na sala de aula, você vê que eu sempre uso os exemplos dos nossos professores, né? Quando o Paulo entrou na sala de aula, Leonardo saiu. Primeira coisa que a gente tem que fazer, verbo. Já marca o verbo, esquece o resto. Quando entrou, marca. Leonardo saiu, marca. Beleza. Você pode ver quem é que fez a ação. Quem que entrou na sala de aula? O Paulo, beleza. Sabe que o Paulo vai estar aqui? É um sujeito. E quem saiu? Quem saiu foi o Leonardo que saiu. Portanto, outro sujeito. Você vê que sujeito e verbo de uma frase, sujeito e verbo da outra. Beleza, Heitor, isso aí eu já estou sabendo. Ok. Quando o Paulo entrou na sala de aula, é uma coisa. Leonardo saiu, outra. Tá vendo a vírgula? Separa as orações. Beleza, oração de um lado, oração do outro. Só que olha só, aí que tá a pegada. Leonardo, se eu vir para você falar Leonardo saiu, você concorda comigo que o Leonardo, ele saiu, obviamente, da sala de aula só quando o Paulo entrou? Concorda comigo? Porque é isso que está aqui na frase, presta atenção. Quando o Paulo entrou, Leonardo saiu. Significa o quê? Que ele só saiu porque o Paulo entrou. Só por isso. Portanto, olha só. O Leonardo, nesse caso, ele está uma oração que está subordinada ao Paulo. Aqui é a oração do Paulo. Por quê? Porque você precisa saber dessa informação. Você precisa saber que o Leonardo ele só saiu quando Paulo entrou na sala de aula. Você entende? A informação da outra oração é fundamental para que você entenda a segunda oração. Pô, Heitor, é verdade. Então, meu amigo, é o seguinte, presta atenção. Toda vez que uma oração precisa da informação da outra, significa que ela não está completa. Se ela não está completa, ela tem uma relação de dependência. Se tem uma relação de dependência, nós classificamos como um período composto por subordinação. Olha que legal. Bacana, né? E a gente vai ver agora o seguinte, que na coordenação tem duas coisinhas que a gente já vai ver. E na subordinação, então, bom, subordinação só três. São coisas muito simples, só para você entender. Então, na sua cabeça, já vai fazendo aí a sua árvore, seu mapa mental. Período, simples, composto. Simples, um núcleo, composto, mais de um. Núcleo igual a verbo, não é palavra grande. Beleza. Joga para cá, período composto. Período simples, período composto. Período composto a gente classifica em duas: coordenação ou subordinação. Lembra? Coordenação, independentes. Subordinação, está subordinado à relação de dependência. Agora a gente vai ver na coordenação duas coisas. Subordinação, outras três. Tranquilo, né?
Eu sei que às vezes é um assunto, por isso que eu estou indo mais devagar hoje, para que você entenda como que se faz e para que você entenda depois na hora de você estudar aí na sua casa, através das apostilas ou através de outros materiais, tá bom? Então vamos agora ver essa questão aqui da coordenação e da subordinação e depois eu vou fazer aqui um mapinha para que você não se perca aí com essas informações, tá bom? Vamos avançar? Até daqui a pouco. Olá, meu querido aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Bom, o que eu vou falar agora é o seguinte: a gente vai se aprofundar no período composto por coordenação aqui e o período composto por subordinação aqui desse lado. Então presta muito bem atenção, porque agora a gente vai tratar da coordenação. Ela se divide em duas áreas. Lembra que eu falei? Bom, quando geralmente eu falo esses nomes, as pessoas geralmente já olham meio torto, já não querem mais estudar, mas é tão fácil. Olha só, existe o assindético e existe o sindético. Toda vez que você ouvir a palavra sindético, tenta pensar na conjunção, tá? Pensou na palavra sindético, pensa conjunção. São aquelas palavrinhas, né? Mas, ora, portanto, depois que vão ligar as frases. O a, na nossa origem, o que você está entendendo? Muitas vezes o a, no início da palavra, ele significa a mesma coisa que não. Então, a sindética é não conjunção. Não conjunção é a mesma coisa que na ligação entre orações não vai ter uma conjunção ligando elas. Simples. E quando eu tenho nas duas orações uma conjunção, uma palavrinha de conjunção que vai ligar as duas orações, a gente chama de sindética. Tranquilo, Heitor, só isso, Assindética, não conjunção. Sindética, conjunção. Heitor, como assim? Me explica num exemplo. Explico, é muito tranquilo. Olha só, canto, dançou. Heitor, são duas orações? Claro, são dois verbos, dois núcleos. Olha que interessante. Não importa o tamanho, tá vendo? Canto e danço. Dois verbos, dois núcleos. Se tem dois núcleos, duas orações. Tem alguma palavrinha ligando aqui? Alguma conjunção? Não, então é uma vírgula. Se não tem conjunção, a gente classifica como período composto por coordenação, sendo ela uma assindética. Tá vendo que é só o nome que complica? Mas na prática é muito mais fácil. Olha, já vai direto no exemplo, tá? Da sindética. Canto, tirei a vírgula, pus o E. Heitor, tem alteração? Claro que tem. Sabe por quê? O E significa que faz aqui as duas coisas. Eu ligo uma frase com a outra. Canto e também danço. E significa que eu faço mais de uma coisa. Canto e danço. Nesse caso, repara, ele está somando, é aditivar o que vem antes com o que vem depois. Canto e também danço. Só é mais de uma coisa que eu estou somando, adicionando. Portanto, nós classificamos como período composto por coordenação sindética aditiva. É só o nome que complica, mas na prática é muito mais fácil. Só uma coisa assim, que eu acho interessante você falar. Na sindética, percebe aqui, olha. A gente está no período composto por coordenação. Repara uma coisa, em todas as frases, não esquece, que às vezes a gente avança, especifica, e o sujeito esquece do que está vindo antes. Olha só, coordenação, toda vez, não importa se é assindética ou sindética, uma não depende da outra para se completar. Elas sempre vão ser autônomas, tá bom? Palavrinhas da sindética. E, mas, ora, portanto, pois. Elas sempre vão ser autônomas, ok? E é o que você tem que saber. Bom, em muitos casos aqui vão ser fáceis para você descobrir. Porque elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, né? Na explicativa, você fala alguma coisa, pois vai explicar. Então, você percebe
o complemento das duas orações. Já na conclusiva, vai justificar aquilo que vai estar falando. Então, portanto, na alternativa é muito fácil você ver essa relação da relação da coordenativa, ou seja, da autonomia entre as orações. Ora isso, ora aquilo, tá? É muito fácil. Adversativa, eu ia ao cinema, mas esqueci o dinheiro. O mas é um exemplo clássico que eu dou em todas as aulas, mas é verdade, tá? Adversativa, ideia de oposição. Ia fazer tal coisa, mas alguma coisa aconteceu para que você não faça, tá bom? Essa questão da autonomia. Repara, sempre, elas por si só se completam as informações. E a aditiva, aqui é bem tranquilo você observar isso, né? Ela canta e desce. Percebe? Eu não preciso saber de uma informação para entender a outra. Você consegue, porque tem mais de um núcleo e é fácil de você ver isso. Repara, qual que é a diferença? Simplesmente na conjunção, tá? Então toda essa misturada, essa coisa na sua cabeça é só para você entender. Na sindética, a sindética não conjunção, sindética conjunção, só isso, tá bom? 5 tipos A, C, E. Se você quiser decorar, aqueles que estão já focados mais para algum concurso público, A, C, E, beleza? Dentro das sindéticas. Mas pega aqui, ó, A é não. Bom, tranquilo, né? E na questão das subordinações? Bom, aqui, meu filho, é o seguinte, é muito específico. Geralmente as pessoas já nem focam muito nisso, assim. São poucos concursos que vão perguntar. Eu não vou especificar um por um, senão a gente passaria aqui umas 4, 5, 6 horas tranquilamente só falando desse assunto. Mas algumas coisinhas eu acho legal você saber. Bom, primeiro na sua cabeça, no seu mapa mental, você tem que entender que nas orações por subordinação, bom, uma das orações é que está no comando. As outras vão depender dela. Tá? Sempre, tá? Então, elas se dividem, sim, 3 tipos. Quais são os 3 tipos? E aí, presta atenção. Substantivas, 2 adjetivas, 3 adverbiais, ok? E o que você também tem que saber? Olha só, dentro de cada uma delas, bom, há outras divisões. Então, eu tenho que saber exatamente cada uma delas? Não, é muito difícil em prova, nunca vi, é raro para você perguntar. Concurso público mesmo vai geralmente até aqui. Mas eu acho bacana, se você quiser depois estudar, eu vou pelo menos citar, tá? E depois, se você quiser entrar em cada uma delas, tal, é importante. Então, se tivesse que escolher qual delas que geralmente cai, os professores perguntam. Bom, aqui e aqui, tá? Se você tiver muito atarefado, precisar, então indica. É relativamente fácil você perceber a diferença aqui das duas e das outras 9, elas são, você bate o olho, você consegue identificar muito fácil, tá? Então você pega e lê o conteúdo, que você vai ver que é bem tranquilo. Mas o que você tem que saber? Substantivas são 6, isso é legal, o número, tá? Então, subjetiva, toda vez que tem as palavrinhas o que e o se. Objetiva direta, o indireta, o predicativa, completiva, nominal e apositiva. Pronto, não precisa saber se aprofundar em cada uma delas, mas tem que saber que no período composto por subordinação, dentro das substantivas, nós temos 6 categorias. Dentro das adjetivas, Heitor, bom, aí são as restritivas e explicativas, tá? Quando você for avaliar essas duas, presta atenção na vírgula, que você vai entender o que eu estou falando, tá? E dentro da questão dos adverbiais. Bom, adverbiais são 9. Causal, comparativo. Presta atenção nas palavras. Condicional, se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Concessiva, só faço tal coisa, se. Consecutiva, fiz tal coisa, logo vou ter tal coisa como resultado. Conformativa, final,
proporcional ou temporal. Você percebe que as próprias palavras aqui, dentro da questão dos adverbiais, das 9, elas já se explicam, tá? Nesse caso, eu não acho interessante você ficar muito focado em, por exemplo, quais são as palavrinhas que vão indicar ideia de final, quais são as palavras que vão indicar ideia de conformativa. Por quê? Porque muitas vezes é o contexto que manda. Toda vez que você for fazer uma avaliação aqui das subordinações, e aqui é onde muita gente cai, né? Muita gente erra, tenta memorizar determinadas palavras, determinadas conjunções que vão dar determinadas ideias aqui. Olha para a frase, olha para a sua oração específica onde você vai classificar. Você fala, pô, será que é uma oração adverbial que vai indicar uma causa ou vai indicar uma conformação, uma ideia de conformativa? E a pessoa ela decora determinadas palavras e acaba errando. Olha o contexto. Contexto aqui, eu sei que muitas vezes nós, professores de português, falamos muito dessa coisa do contexto, mas nesse caso realmente é mesmo fundamental. Você vai ouvir falar bastante nessa questão da redação. Mas aqui, gente, presta muito bem atenção, você, meu aluno que está desse lado, tá? Não decora as palavrinhas, decora a ideia, tá? Ideia de final, ideia de que é a ideia de condicional. Pensa, vai atrás de que é algo que é consussiva. Vai pesquisar, digita aí no Google, dá a ideia do contexto da palavra, que é fundamental para você entender. Bom, galerinha de concurso que também vê essa aula, decora aqui, ó, subordinação, substantiva, adverbial, adjetiva, desculpa, e adverbial. S-A-A-J-V. Vocês entendem o que eu quero dizer. Substantiva, substantiva, adjetiva, adverbial. S-A-J-A-V. Número 629. Tá? Para quem precisa para memorizar, 629. 6 substantivas, 2 adjetivas e 9 adverbiais. Tranquilinho? E é isso. Mas para você que está na escola, você que ensino fundamental, ensino médio, que tá querendo isso, Heitor, tem que saber cada uma delas, bate o olho sim, é legal, principalmente essas duas. Isso aqui o professor não vai te perguntar nunca, porque muitas vezes é difícil de você avaliar isso aqui, tá? Coordenação, você tem que saber. Coordenação, porque é só a conjunção que separa, é muito fácil bater o olho e responder. Todo mundo que meio que sabe, ou se não sabe é só porque esqueceu, mas é muito tranquilo a questão da coordenação. Guardem da subordinação, pelo menos a quantidade de cada uma delas. E essa aqui, estuda, 5 minutos você entende, na apostila você vai ver. Agora, essa aqui você tem que saber, tá? Essa aqui é fundamental, tá bom? Já substantivo você pode deixar um pouquinho de lado. 629, S-A-A-J-V, tá bom? Tranquilo? É isso que você tem que saber. Respira um pouco, tá vendo? Muitas vezes, aluno, não é que a língua portuguesa é difícil, mas a gente complica com alguns nomes, né? A gente dificulta, tal, tem muitos nomes diferentes, etc e tal. Mas você vê que se a gente parar, começar a estudar, avaliar ponto por ponto, ir devagar, muitas vezes a gente tem a pressa de querer achar que já sabe tudo e avança muito rápido. Tá vendo? Quando a gente vai muito devagar, não é difícil. A gente vai vendo ponto por ponto, passo por passo, não é difícil, tá bom? Agora eu só vou fazer a árvore mental aqui para que você entenda um pouquinho dessa questão do período simples, composto e assim por diante, tá bom? Vou fazer aqui desse lado, só para que você entenda. Olá, meu aluno, tudo bem? Agora só para finalizar aqui, vamos fazer um mapa mental para facilitar, tá? O que eu recomendo? Se você tiver um interesse, pausa o vídeo agora, dá um print screen, faz o recorte aí e coloca uma imagem na sua área de trabalho. Toda vez que se você bater o olho aqui nessa lista, nesse mapa que eu fiz, a coisa vai começar a ficar mais fácil na sua cabeça, tá? Querendo ou não, a gente falou de tudo isso aqui, ó, todo esse desenho estranho nessa aula, tá? De maneira pontual, indo devagar, a gente chega muito longe. Olha só, período 2, tá? Pode ser um simples, pode ser um composto. Simples um núcleo, composto mais de um núcleo.
Composto pode se dividir em dois, ó, presta atenção, rápido, composto, 2, coordenação ou subordinação. Coordenação são autônomas, subordinação são dependentes. Coordenação pode se dividir em dois, assindética ou sindética. Sindética, 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E, mas, ora, portanto e pois. Bom, dentro da subordinação se dividem em 3. Elas são orações dependentes. Uma depende da outra. Pode ser, olha só, substantiva, que se divide em 6. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, complemento nominal e apositiva. Pode ser também adjetiva, que se divide em 2. Restritiva e explicativa. E, por fim, pode ser adverbial, tá? Que se divide em 9, causal, comparativa, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, final, proporcional ou temporal. Tá bom, gente? Essa aqui é o nosso mapa dos períodos. Olha só, falei pra você, é muito simples, né? É só a gente ir devagar. Sei que às vezes demora, tal, pra gente ter isso na nossa mente. Então, é legal que você sempre consiga bater o olho e enxergar isso aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na aula que vem a gente vai dar continuidade aqui desse tema dentro da questão da sintaxe, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula. Continue estudando, sei que às vezes é difícil, mas o caminho é esse, tá bom? Através do conhecimento a gente modifica o mundo e modifica também as pessoas, mas tem que começar por nós mesmos, não é verdade? Forte abraço, até a próxima aula. Força, foco, fé!